Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo firme, tudo tranquilo? É noite de domingo, hein? Já tá dando aquela sensação ruim de fim de semana, preparando para iniciar a semana. Aquela depressãozinha, sabendo que amanhã vai ter que estudar, vai ter que trabalhar. Mas é isso aí, gente. O mundo é assim. E se você quiser enfrentar o trio de ferro, a USP, a Unesp, a Unicamp, tem que estudar todo dia um pouquinho, tem que se divertir, tem que descansar, tem que dormir bem, mas tem que estudar todo dia um pouquinho. Senão, não tem jeito de encarar o trio USP, Unesp e Unicamp. Moçadinha, hoje então, conforme prometido, nós vamos começar a nova ordem mundial, aquela que substitui a Guerra Fria, aquela divisão internacional do trabalho, do mundo bipolar, agora será substituído por um mundo multipolar. É nesse contexto que emerge a chamada nova ordem mundial. Notem que eu coloquei aqui 1992 como uma data didática, afinal de contas, ontem nós vimos que a União Soviética desapareceu no Natal de 1991. Então vamos dar aquele descontinho, já era final do ano, e vamos inaugurar a nova ordem mundial de 1992. Lembrando que isso é uma configuração didática, nada é muito rígido na história, as coisas não acontecem do dia para a noite, tudo é um processo, o processo de decadência da União Soviética com Gorbachev anunciava que o mundo estava mudando. Nesta primeira lousa que está pesada, eu coloquei algumas das características gerais da nova ordem mundial. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nós vamos esgotar, nós vamos discutir, esmiuçar cada uma destas características. A primeira característica é a globalização. E por que nós podemos entender que esta era é a era da globalização? Olha, gente, o mundo anterior, o mundo da Guerra Fria, era o conflito entre o socialismo e o capitalismo. Com as reformas econômicas implantadas na China desde 1979, por Deng Xiaoping e a extinção da União Soviética, no governo de Mikhail Gorbachev, obviamente os dois gigantes socialistas, praticamente um desaparece no caso soviético, o outro se reconfigura caso da China. Então a gente pode dizer de uma maneira bem simplificada que o mundo está sob o controle do capitalismo. Daí a globalização, a disseminação do modo de produção capitalista. Nós vamos ver que, principalmente no início, com a vitória norte-americana, todo mundo vai querer padronizar a sua forma de consumo, a sua forma de produção, o estilo de vida, consumir aquilo que os Estados Unidos produziam, porque ele era exemplo único de sucesso. Nós vamos ter uma ação agora global de empresas, as famosas multinacionais, o nome correto é transnacionais, e de bancos norte-americanos. A euforia daquele início dos anos 90 dizia que o capitalismo era o sistema perfeito, que todas as pessoas iriam prosperar. Outra característica fundamental da globalização é a emersão, o desenvolvimento, a absorção do mundo por blocos econômicos. Hoje nós temos no mundo cerca de 70 blocos econômicos.
E até o nosso Mercosul, famoso, muito difamado nos últimos anos, mas eu acredito que poucos de fato conheçam o que é o Mercosul, a Unasul, o seu trabalho e o seu alcance. Nós analisaremos passo a passo este Mercosul. Nós veremos, por exemplo, que dentro do Mercosul nós temos países participantes que talvez você não imagine. O México, o Panamá, a Nova Zelândia, o Egito e Israel. O pior não é isso. Você não saber isso, tudo bem. O problema é quem nos governa não saber isto. Mas vamos com calma, porque o Mercosul está um pouco à frente. Obviamente, nós vamos analisar o Mercosul, mas analisaremos 3 blocos de grande interesse: o NAFTA, a União Europeia e o Bloco do Pacífico. Ok, gente? Então, proximamente analisaremos cada um destes blocos econômicos, 4 blocos econômicos, em detalhe. Outra característica da nova ordem mundial é se o mundo é multipolar ou unipolar. No início da nova ordem mundial, como ela estava substituindo o mundo bipolar da União Soviética Socialista e dos Estados Unidos capitalista, e o vencedor foi o capitalismo, os autores, os pensadores, os jornalistas dirão que emerge um mundo unipolar, em que existe apenas uma superpotência, os Estados Unidos, que além de superpotência econômica, ela é também política e militar. Aliás, esta é a definição de superpotência. Um país que tenha comando sobre o mundo, além de financeiro, político e militar. É o caso dos Estados Unidos. Hoje, passados praticamente 30 anos, nós estamos observando o gigante chinês jogando no tabuleiro da geopolítica mundial, agora econômica, política e militarmente. Tanto que os mais afoitos dizem que a tendência é aparecer uma nova Guerra Fria. Vamos devagar que o andor é de barro. Mas o conceito de um mundo unipolar, ele foi substituído rapidamente. Como eu disse, isso era coisa de gente afoita. E por quê? Porque, na verdade, os Estados Unidos, ele não estava mais liderando o capitalismo sozinho. Ele vai encontrar grandes desafios entre outras potências econômicas socialistas. Japão e Alemanha. O pior para os Estados Unidos é que naquela época o Japão e a Alemanha praticavam um capitalismo de bem-estar social. Logo, os Estados Unidos não podia deixar de segurar firmemente a tocha do capitalismo neoliberal. Então, além de um forte conflito econômico configurado entre essas 3 potências no início de 1990, nós também temos um conflito de qual capitalismo é o melhor. Se o de bem-estar social japonês e alemão ou se o neoliberal norte-americano. Para fortalecer a disputa entre esses 3 polos do capitalismo, que vão mudar. Hoje nós não poderíamos colocar o Japão. O Japão, na época, era o grande líder do Bloco do Pacífico, o país que chegou a ameaçar a economia norte-americana, mas o Japão é decadente. Ele não consegue superar o gigante chinês.
Sim, o seu vizinho hoje tem uma economia 4 vezes maior. Então, sem dúvida, o capitalismo da nova ordem mundial ele é muito mutante. Mas à época, como eu disse, o Japão liderava um bloco que nunca foi escrito, mas que existia. Este bloco dava muito trabalho para os Estados Unidos. O bloco outrora liderado pelo Japão era formado pelo Japão, pela China, pelos tigres asiáticos, pelos filhotes de tigres e pelo tigre vermelho. A Alemanha, por sua vez, era a grande líder da União Europeia, outrora chamada de Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia. Logo, a maior parte dos autores ficará com a nomenclatura mundo multipolar. Outra característica fundamental deste momento é a existência de um novo conflito. O conflito outrora era leste-oeste, agora ele será norte-sul. Mas isso eu deixo para analisar na próxima aula. Na próxima aula eu comentarei mais 4 características da nova ordem mundial. Depois da segunda aula introdutória, aí a gente começa a esmiuçar detalhadamente cada uma das características. Tudo de bom, forte abraço, tenham um grande final de domingo, descansem bem, se preparem. Fui!